Eu tenho muito prazer em compartilhar com vocês essa aula de redução de arcos algébricos para o primeiro quadrante. Eu acabei no decorrer, das aulas, das listas, enfim, mostrando duas maneiras de trabalhar com arcos algébricos, sem ter falado esse nome arcos algébricos. Mostrei por meio de simetrias como resolver, inclusive na lista 4 eu coloco dois exemplos com situações assim nas questões 4 e 10. Depois mostrei com as fórmulas da adição e subtração de arcos. E agora, gente, o que eu vou mostrar para vocês é um jeito que eu descobri sozinha quando eu estava começando a minha vida profissional. Eu comecei em cursinho pré-vestibular e eu tentei encontrar uma maneira assim mais simples naquela época, de explicar, e eu acabei descobrindo um jeito bem interessante, e é isso que eu quero mostrar para vocês, porque facilita bastante, tá? Então vamos a eles. São dois casos que nós vamos ver. O primeiro caso são arcos do tipo capi mais ou menos uma letra. Então vamos entender primeiro o que significa esse arco. Ele é algébrico porque terá uma letra. Então aparece o múltiplo de π somando ou subtraindo com uma letra. Na matemática, a parte das letras é a álgebra, Então, como tem letra no arco, ele é um arco algébrico, tá? Por isso, esse nome. Nós vamos observar o seguinte: no lugar do alfa, pode ser uma outra letra, pode ser a letra X, a letra beta, a letra Y, a letra teta, pode ser a letra A, a letra B. Essas são as letras que mais aparecem, tá? Geralmente é alfa ou é X, uma dessas, ou é até mesmo a letra A letra B, também já vi, principalmente a letra A. O K, ele é um número inteiro, tá? Eu só vi casos até hoje em que o K é positivo, ok? Se ele fosse negativo, o raciocínio não mudaria, só que nós teríamos que observar que estaríamos andando no sentido horário, que é o sentido negativo, tá? Mas, em princípio, o K é um número inteiro e ele é positivo. Ele é um número inteiro e, em princípio, ele é positivo, tá? Tem aqui alguns passinhos que dizem o seguinte: quando tu vai reduzir arcos desse tipo para o primeiro quadrante, permanece a mesma função. E o resultado será a função e a letra que estiver no arco. Se for um arco do tipo capi, somando a letra, tu avança um quadrante. Se for do tipo capi, subtraindo a letra, tu retrocede um quadrante. E ainda nós temos que observar o sinal no quadrante em que o arco está. O sinal do número trigonométrico no caso, se for seno, cosseno, tangente, enfim, tá? Tu não entendeu nada, garanto, Se tu não entendeu nada disso, tu tem toda a razão, porque eu vou te explicar agora bem entendido. Anota aí no relógio, daqui a alguns minutos tu vai entender tudo, tá? Eu estou te prometendo isso, tá bom? Confia em mim, tá? Vamos lá então. Primeiro exemplo, eu tenho aqui cosseno de π mais alfa. Primeira coisa que tu pensa, é um arco algébrico do primeiro caso. Por quê? Porque eu tenho aqui um múltiplo de π, neste caso é 1π, o K é 1. Que K é esse que eu tô falando? Esse K aqui, ó. Se eu não tô vendo nenhum número, é porque o K é 1. O K é 1 nesse caso, tá? Ele pode ser qualquer inteiro.
está somando uma letra. Então é o arco algébrico do primeiro caso. Este é o primeiro tipo, tá? Exatamente a primeira situação. Nós escrevemos aqui, ó. Quer ver? Permanece a mesma função e ficará a função e a letra. A redução será então a função, no caso, cosseno, e a letra que está ali, alfa. Aqui é um alfa, ficará alfa, cosseno de alfa, tá? Tá pronto, tá quase pronto, digo. Já está reduzido. Eu só preciso observar o sinal. Vamos ver em que quadrante está π mais alfa. Uma coisa muito importante, gente, é que nós sempre vamos considerar o alfa, a letra que estiver aqui, menor que 90 graus, tá? Sempre vamos considerar o alfa menor do que 90 graus, seja a letra que for, seja um x, um beta, enfim. Assim sendo, em que quadrante está π mais alfa? Π, saio daqui e vou até aqui. Π está aqui. Como é mais alfa, e eu estou considerando alfa um arco menor do que 90, então π mais alfa, eu avanço um quadrante e vou para o terceiro quadrante. Conclusão? π mais alfa está no terceiro quadrante. Agora eu vejo qual é o sinal do cosseno no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, o sinal do cosseno é negativo. Por isso, ficará negativo. Agora sim, prontinha a redução. Reduzimos e essa é a resposta, porque afinal de contas, alfa é uma letra, fica assim. Ok? Repito, se é cosseno, permanece cosseno da letra. Vê em que quadrante fica π mais alfa está no terceiro quadrante. No terceiro, o cosseno é negativo, está pronto. Vamos para um segundo exemplo. Antes disso, e se fosse π menos alfa? Como o π está aqui, se fosse menos alfa, nós retrocederíamos um quadrante. π menos alfa está no segundo quadrante, caso fosse π menos alfa, tá? Agora sim, vamos para outro exemplo, seno de 2π menos alfa. Primeira coisa, eu reconheço, é um arco algébrico, porque tem aqui um múltiplo de π e uma letra. Então, é este primeiro caso que nós estamos estudando. O que a regra diz? Continuará sendo seno. De quem? Da letra, do alfa, tá? Em que quadrante fica 2π menos alfa? Vamos ver. Eu parto daqui e ando 2π. 2π está aqui. Como é menos alfa, eu retrocedo. 2π menos alfa está no quarto quadrante. Qual é o sinal do seno no quarto quadrante? O seno é negativo, então o resultado é negativo. Está pronto. Prontinho. É isso. Se fosse 2π mais alfa, eu avançaria e cairia no primeiro quadrante. Aí ficaria mais seno de alfa se aqui fosse mais, porque no primeiro quadrante todos são positivos, seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, cotangente, né? Ficaria positivo, ok? Tá começando a entender?
Vamos para um outro exemplo. Tangente de 3π menos alfa. Ah, é um arco algébrico. Eu tenho aqui um múltiplo de π, somando ou subtraindo uma letra, é arco algébrico. É esse caso primeiro que nós estamos estudando. O que a regra me diz? Continuará a função que está aqui, tangente de quem? Da letra, neste caso, alfa. Tá bom? Fica tangente alfa. Eu só preciso descobrir 3π menos alfa está em que quadrante? Tu tem ideia agora do quadrante que está 3π menos alfa? Percebe assim, ó, 3π, estou partindo daqui. 1π, 2π, 3π aqui. Menos alfa, eu volto, seria segundo quadrante. Ok? No segundo quadrante, qual é o sinal da tangente? No segundo quadrante, a tangente é negativa. Ok? Observem o seguinte, gente. Sempre que eu tenho ímpar π menos alfa, eu caio aqui, ó. Então, 1π, 2π, 3π menos alfa, eu também caio no segundo quadrante. Se fosse 4π, eu cairia aqui. 5π, 6π, 7π, todos os ímpares π caem aqui. Menos alfa, segundo quadrante. E se for um ímpar π mais alfa, eu cairia no terceiro quadrante. Neste caso, ímpar π, 3π menos alfa, também é segundo quadrante. No segundo quadrante, a tangente é negativa, fica negativo. Se fosse ímpar π mais alfa, eu cairia no terceiro quadrante, tá? Porque sempre que é ímpar, ó, 1π, 2π, 3π, 4π, 5π, 1π, 3π, 5π, 7π, cai aqui. Menos alfa tu volta, mais alfa tu avança um quadrante. Ok? Um quarto exemplo. Cotangente de 6π menos alfa. O que a regra diz? Ficará cotangente de quem? Da letra que está ali. Ok? 6π menos alfa estará onde? Todos os pares π caem aqui, né? Eu tenho 0, 2π, 6π, 4π, 8π, sempre cai aqui. Se é menos alfa, eu retrocedo. Par π menos alfa, eu retrocedo. Neste caso, é par. 6π, par π, menos alfa, eu retrocedo. Quarto quadrante. Qual o sinal da cotangente no quarto quadrante? Cotangente no quarto quadrante também é negativa, fica negativo. Coincidência, gente, que todos estão negativos, é pura, mera coincidência mesmo, tá? Eu nem tinha me dado conta quando eu preparei esse slide que tudo ficaria negativo, tá? Coincidência mesmo. Se fosse par π mais alfa, cairia no primeiro quadrante. Ok? Entenderam? Muito bem, vamos para o segundo caso. Aqui, ó, é segundo. Eu vou dar uma paradinha, arrumo e volto em menos de um segundo. Arrumei rapidinho aqui. Segundo caso, arcos do tipo agora mudou. Vai aparecer Kπ meios, Kπ sobre 2, somando ou subtraindo uma letra. São só dois tipos que a gente vê com esse tipo de regra, tá bom?
dedica. Observa que no lugar do alfa pode ser uma outra letra, o K é inteiro, só que neste caso ele sempre será ímpar, tá? Porque se o K for par, ele simplifica com o 2 e volta no primeiro caso. Neste caso, sempre teremos o K ímpar. Aqui, cuidado, aqui trocaremos para cofunção. Então, vai ficar cofunção e a letra. Mesma coisa, se for cap meios mais alfa, eu avanço um quadrante. Se for cap meios menos alfa, eu retrocedo um quadrante. E observo o sinal da função naquele quadrante. Tá bom? Vamos aos exemplos. Seno de π meios mais alfa. Como agora aparece π meios, é o segundo caso. O K é 1. Esse K aqui, ó, ele, neste primeiro exemplo, ele é 1. Tu não tá vendo ninguém na frente do π. Quer dizer que o K é 1, tá? Tá somando uma letra. Beleza, é arco algébrico, segundo caso, então. Só que neste caso, troca para cofunção. Se é seno, vai para cosseno e vice-versa. Se é tangente, vai para cotangente e vice-versa. Se é secante, vai para cossecante e vice-versa. São as cofunções 2 a 2, tá? Então, de seno agora vai para cosseno. De quem? Do alfa. Resta ver em que quadrante está π meios mais alfa. Vamos ver. π meios está aqui, concorda? 90, né? π meios mais alfa, eu avanço um quadrante, ok? Então, π meios tá aqui, mais alfa, eu avanço um quadrante, caiu no segundo quadrante. Este arco está no segundo quadrante. Aí eu vejo agora o sinal do seno no segundo, não é o sinal do cosseno, cuidado, é o sinal do seno. No segundo quadrante, o seno é positivo, tá pronto, tá pronta a redução. Cosseno de π mais alfa, eu digo seno de π meios mais alfa é cosseno de alfa. Positivo, está pronto. Ok? Vamos para um outro exemplo, mas antes eu vou falar. Se fosse π meios menos alfa, eu voltaria e cairia no primeiro quadrante, tá? Vamos para outro exemplo. Cosseno de 3π meios menos alfa. Olha só, eu tenho o segundo caso porque aparece π meios, tá? Qual vai ser a redução? De cosseno vai para seno. De quem? Da letra. Agora eu olho em que quadrante está 3π meios menos alfa. Gente, nós contamos assim, ó. 1π meios, 2π meios, 3π meios. 3π meios, eu vou de 90 em 90, tá? 3π meios está aqui. Como é menos alfa, eu retrocedo um quadrante. 3π meios está no terceiro quadrante. Agora eu vejo qual é o sinal do cosseno no terceiro quadrante, porque eu estou reduzindo é o cosseno. Então eu não olho o sinal do seno, eu olho o sinal desse cara aqui. No terceiro quadrante, o cosseno é negativo, vai ficar negativo. Esse negativo é por causa do cosseno, não é por causa do seno. Tá certo que o seno no terceiro também é negativo, mas não é por causa do seno, é por causa do cosseno, ok? Próximo, se fosse 3π meios mais alfa, 3π meios mais alfa, eu cairia no quarto quadrante, tá? Se fosse 3π meios mais alfa.
Tá bom? Vamos para outro exemplo. Tangente de 5π mais alfa. Ah, é arco algébrico, segundo caso, porque aparece π. De tangente eu mudo para cotangente. De quem? Do alfa. Em que quadrante fica 5π mais alfa? Conta. Sai daqui. 1π, 2π, 3π, 4π, 5π está aqui, ó. Mais alfa, eu avanço segundo quadrante. Qual é o sinal da tangente no segundo quadrante? Negativo. Por isso fica negativo. Se bem que a cotangente e a tangente têm o mesmo sinal em todos os quadrantes. Mas o que importa é o sinal da função que está aqui e não dessa daqui. Tá bom? Prontinho. Mais um exemplo. Cossecante de 3π mais alfa. É arco algébrico, segundo caso. Se é cossecante, vai para a cofunção. Secante de quem? Da letra. 3π mais alfa, tu lembra? 3π está aqui, mais alfa, quarto quadrante. No quarto quadrante, cossecante tem o mesmo sinal do seno, é negativo, por isso fica negativo. Ok, gente? Então, esses são os dois casos de arcos algébricos. Se fosse 7π mais alfa, tu conta assim, ó. 1π, 2π, 3π, 4π, 5π, 6π, 7π. Se é menos alfa, tu volta. Se é mais alfa, tu avança. Sempre o K é ímpar. Nesses casos, o K sempre é ímpar. E tu vai contando de 90 em 90. Se é mais alfa, avança um quadrante. Se é menos alfa, tu retrocede. Ou tu vai cair aqui, ou tu vai cair aqui. Se for mais alfa, eu avanço. Se for menos alfa, eu volto um quadrante. Ok, gente? Então, esses são os dois casos de arcos algébricos. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pergunte. É um macete, na verdade, isso que vocês acabaram de ver. Façam a próxima lista de exercícios. Nessa próxima lista, o primeiro exercício, ele não é necessariamente dessas últimas videoaulas, mas ele é a questão da SPSEC que caiu agora, nesse final, quer dizer, não posso dizer nesse final de semana, né? Eu vou dizer que caiu recentemente nesse ano na prova da SPSEC. Tá bom, amados? Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, é só perguntar, ok? Um beijão, fiquem com Deus, tá bom?